Olá, ser de luz, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast do Zé, o Pod Zé. E eu estou muito feliz porque o meu convidado especial de hoje tem uma relação muito grande com a minha missão e propósito de vida. E a minha missão e propósito de vida é verdadeiramente elevar o ser humano para o próximo nível espiritual através da ciência. E para que nós nos tornemos agentes de transformação do mundo, é muito importante que a gente ajude as pessoas a levar essa mensagem para mais pessoas. Então é o seguinte, vai rolar agora um papo cabeça com o Marcelo Bianchini, ele que é um mentor de construção de autoridade internacional, ele que tem um projeto maravilhoso que chama Plano Perfeito, né? É um congresso que ele anda todos os continentes do mundo inteiro e isso é mega legal. Além disso, ele é formador de palestrantes. Então vamos falar com o meu amigo querido Marcelo. E aí, querido, tudo bem? Tudo bem, Zé, gratidão. Obrigado aí por estar aqui, por ser luz na minha vida. É uma honra poder estar aqui. Que bom você estar aqui. E que maravilhoso eu saber que essa tua história tem uma relação com a minha história, né? Com o meu trabalho também. Olha como isso é lindo. E deu poder de você compartilhar comigo a força, o insight que você teve, a virada de chave, num dos meus cursos, que é o DSP. E depois uma longa história em muitos e muitos cursos de BC. E hoje você levar essa mensagem de poder ajudar pessoas, transformar vidas e formar pessoas. Isso é muito legal. Conta um pouquinho pra gente dessa história aí, de ter me conhecido e depois se conectado com essa causa e depois dessa força que você teve para formar pessoas, para mentorear pessoas e andar o mundo inteiro fazendo isso. Legal. Nós temos uma história junto. E eu tive a honra de poder te contar um pouquinho dela, deixei um pouquinho para esse momento, no momento que eu te chamei no palco. E eu acho que eu te peguei de surpresa. Foi. Eu conheci você no dia 5 de janeiro de 2019. Uau. Exatamente naquele dia, no Powerhouse, do Flávio Augusto. Eu estava num momento, em uma fase da minha vida, Zé, que eu estava me achando, me encontrando, estava confuso. Eu havia passado por, podemos dizer que, duas transições de carreira, vamos dizer assim. E nesse momento era a segunda. Eu tinha uma transportadora de caminhões frigoríficos nessa época. Eu tive ela de 2014 a 2019. E no final de 2018, eu comecei a querer algo mais. Eu não queria ficar transportando carga. Eu sabia que eu tinha um potencial aqui dentro, que eu tinha algo grandioso para poder contribuir com o mundo, só que eu não sabia o que era. E eu precisava de ajuda. E você imagina, um líder, dono de empresa, faturando bem, com muitos colaboradores, com uma frota de caminhão, com uma casa legal, viajando bastante, rico. O cara entra numa zona de conforto. Ninguém manda nele, ninguém mandava em mim, não tinha obrigação nenhuma. Mas isso me incomodou, porque eu sou uma pessoa de perfil comportamental executora. Gosta de desafios. Gosto de desafios. E eu entendi que se eu cheguei até ali, o conhecimento, as habilidades, competências que eu tinha, me trouxeram até ali. Se eu quisesse algo mais, que eu não sabia o que era esse algo mais, eu precisava ir além. E eu me permiti, sentei na cadeirinha de aluno e comecei a conhecer esse mundo de imersões, eventos, palestras. E aquilo foi abrindo a minha mente de uma tal forma que eu fui ficando abismado, indignado com tudo que eu já havia vivido e que eu não sabia que aquilo era uma potência na vida das outras pessoas. E eu fui parar no Powerhouse, não conhecia o Flávio também, foi ali recentemente, tudo foi acontecendo do final de 2018 para o começo de 2019, e eu fui comprando de tudo. Vai. Tudo que era imersão, formações ainda não.
treinamentos, eventos, eu fui comprando. E aí no Powerhouse eu fiquei encantado com aquilo. 4.000 pessoas, várias palestras de grandes, Caio Carneiro, Rick Chester. E você estava num painel com ele, sentado e num papo profundo. E ali que eu te conheci, ali eu me conectei muito com a sua mensagem. E aí o Flávio chegou e falou assim, Zé, o que nós podemos dar para essa galera que está aqui? 4.000 pessoas. Aí você falou, todo mundo que está aqui está ganhando o ingresso do DSP. Desperte seu poder. Eu falei, já vou para mais um. E aí passou um tempinho, já chegou no meu e-mail, ingresso, já fui. Cheguei em casa todo feliz, convidando a esposa. Ela, não, mais de novo, vai você. Fui sozinho. E aí fui. Fui assim, com muita expectativa, não sabia o que ia encontrar. Eu não sabia o que ia encontrar, não sabia o que era. Inteligência emocional, desenvolvimento humano, eu não sabia o que era isso. E como eu falei, eu estava numa fase me achando, me encontrando, eu queria algo mais, eu não queria mais a empresa, isso eu já tinha convicção. E eu sabia que eu podia contribuir com mais, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa com habilidades, eu sou uma pessoa treinável. Eu só não sabia o quê. E aí no DSP, foi assim, do começo ao fim, foi uma transformação, um divisor de águas, mas teve um momento que foi muito marcante, que teve realmente causou uma transformação na minha vida, um impacto muito forte. Eu perdi os meus pais de uma forma muito trágica. Aos 7 anos de idade, meu pai era criminoso. Eu nasci no meio do crime. Meu pai espancava minha mãe. Chegou ao ponto de meu pai colocar amante para morar dentro de casa. Uau. Meu pai andava armado, dava tiro dentro de casa, me batia com coronha de arma. Dos 3 aos 5 anos de idade eu visitei meu pai dentro do presídio. Assaltantes se escondiam dentro de casa. Tráfico rolava dentro de casa. Ações criminosas, polícia, acertos. De quando eu nasci, da barriga da minha mãe até os 7 anos de idade, na minha primeira infância, quando a minha programação mental foi construída, foi essas experiências que eu tive. Crime, assaltos, tráfico, agressões. Meu pai, quando ele saiu da prisão com 5 anos de idade, ele me jogou da escada e eu, para não bater o rosto, eu defendi e quebrei os 2 braços. Eu fiquei com os 2 braços quebrados, o gesso ficou, um juntava no outro, porque criança, para não ficar se batendo, eu fiquei travado assim com os 2 braços. De vez em quando ele me deixava ir para a escola. Quando ele deixava para a escola, eu ia. Quando não deixava, eu ficava como um prisioneiro dentro de casa, eu e minha própria mãe. E exatamente no dia 18 de junho de 1992, para ser mais exato, às 6 horas da manhã, ele chegou em casa transtornado de droga, de álcool, havia virado a noite, chutou a porta do quarto, virou a cama, pegou minha mãe pro cabelo, puxou ela para a sala, começou a espancar ela, esmurrar ela. E ali eu desesperado saí do quarto, fui para a sala, era comum aquilo. E ali ele esmurrando ela caiu no sofá, meio desacordada. Ele tirou a arma da cintura e deu um tiro na cabeça dela. Ela tentou se defender, mas, coitada, quem se defende de uma bala? A bala atravessou a mão dela, pegou na cabeça dela, ela já caiu morta no sofá. Você tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos de idade. Eu ali parado, eu me lembro como se fosse hoje, eu com um pijaminha do Pica-Pau e um chinelinho daqueles havaianos antiguinho, azulzinho e branco. Eu fiquei travado em estado de choque, olhando para ela, olhando para ele. Ele também ficou travado em estado de choque, não falou uma palavra, com a arma na mão. Meu pai era grande, forte, moreno. Ele olhou para mim, na hora que ele olhou para mim, eu vi a morte. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não conseguia se mexer. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia chorar, eu não conseguia sair dali. Ele me pegou, eu tentei resistir, eu não queria ficar ali, eu via um monstro só na minha frente. Ele me pegou no colo, eu todo assustado, colocando a mão no peito dele, sem falar, sem reação. Ele só me apertou, olhou nos meus olhos, como eu estou olhando assim para você, não disse uma única palavra. Colocou a arma embaixo do queixo e apertou o gatilho.
Nós caímos, ele caiu morto já em cima de mim. Eu não sabia o que tinha acontecido. Aquele barulho ensurdecedor no meu ouvido. Eu, fechado os olhos, travado, com medo de abrir os olhos. Fui abrindo os olhos quando foi passando. Aquele zunido no meu ouvido, passei a mão no rosto. Minha mão toda ensanguentada. Eu tive que tirar ele de cima de mim. Eu me arrastei assim no meio do sangue. Levantei. Meu Deus. Olhei a situação. Minha mãe assassinada no sofá, meu pai assassinado de barriga para baixo. Virei as costas e saí. Ali foi o fim para eles. Mas foi um recomeço para mim. Eu cresci um garoto rebelde. Eu fui acolhido pelos meus avós maternos. Meu avô era empreendedor rural, vendia leite, tinha vaca, plantação de uva. Meu avô tinha olaria, fazia tijolos de barro. Na mão? Não, olaria era... os caras arrancavam no enxadão. No enxadão, Arrancava no enxadão, jogava na forma e passava Virava. no forno. É na mão, sim, na mão. Acaba sendo tudo na mão, Exatamente. E ali eu conheci o que era o amor. O que era respeito, carinho, dignidade, o que era liberdade com meus avós. Ali, após os 7 anos de idade, que eu fui conhecer o que era ser uma criança. O que era brincar, o que era ter liberdade, o que era ir para a escola, o que era brincar com os meus colegas, com os meus primos. E o meu avô se tornou para mim a minha figura paterna. Ele se tornou tudo para mim. Só que eu convivi com ele só 3 anos. Aos 10 anos de idade ele faleceu. Eita. E foi a dor mais forte que eu tive. Ao invés da dor dos meus pais. Porque eu tinha me apegado muito a ele em 3 anos. E foi uma dor muito forte. A minha avó, coitada, tentou me dar de tudo. Mas, pela programação hoje, sendo um treinador comportamental, hoje eu entendo o que aconteceu. Aos 14 anos de idade, eu caí no mundo rebelde, começa escola, pegar uma certa idade, caí no mundo, fui morar sozinho, decidi, achei que eu era o dono da minha vida, achei que eu tinha o rei na barriga. Foi quando o crime me acolheu. Tudo que eu havia vivido com os meus pais, eu encontrei nas ruas e eu me familiarizava com aquilo. Era comum. 7 anos vivendo isso. 7 anos vivendo isso. E aos 14 anos, era isso que eu me familiarizava. Não é que eu queria isso, mas outras coisas, para mim, não entravam no meu modelo mental. Foi quando eu sou uma pessoa de perfil comportamental, em pouco tempo eu já estava liderando ações criminosas, liderando quadrilha, me tornei assaltante, de menor algumas vezes fui preso, FEBEM, passei por algumas situações, passei por experiência de quase morte, tomei tiro, eu tomei alguns tiros, tomei um que atravessou as costelas, atravessou o pulmão, quebrou as costelas, atravessou o pulmão, se alojou na espinha. Eu fiquei 17 dias em coma na UTI. Com quantos anos? Com 17. Eu vi meu corpo na maca, Zé. Eu vi os médicos voltando no meu coração no choque. Você sabe que eu vivi isso também. Sim. Isso é uma EQM, uma experiência de quase morte. EQM. Só quem realmente viveu que entende o que é. A dor, a transcendência, a revelação, a arrebatação, arrebatamento. Eu com 17 anos, um moleque, um rebelde. Enfim, sinais que a vida estava me dando, mas eu não tinha maturidade o suficiente ainda para entender. E aos 18 anos de idade, num assalto frustrado à mão armada, a polícia perseguiu nosso carro, houve troca de tiros, nosso carro capotou, estávamos em 4 assaltantes dentro do carro, fui preso por assalto à mão armada. Poucos meses depois veio a sentença, 10 anos de prisão. Uau. E eu com 18 anos de idade, com uma condenação de 10 anos, ou seja, eu ia ter que ficar preso mais de 50% do que eu já havia vivido na própria vida. E foi dentro da prisão que eu pude desenvolver algumas habilidades internas que eu nunca tive, que foi fé e esperança. Foi dentro da prisão que eu passei a ter fé e esperança, me olhar um pouco para mim. Assim como todo lugar
independente de ser o lugar mais tóxico, mais hostil, em todo lugar não é diferente. O ser humano tem necessidade de pertencimento. Todos os lugares. E ali eu precisava me pertencer a algum lugar. Olhava pro lado, tinha os caras que jogavam bola. Olhava pro lado, tinha os caras que jogavam baralho, usava droga, ficava tentando fugir. Não era nada daquilo que eu me conectava. E eu me conectei com os caras da academia. Ah. Os caras treinavam, puxavam peso. Eu era magrelo, seco, magrinho, todo costurado de bala, de tiro, careca. Hoje eu tô mais bonito um pouquinho. Mas na época eu era feio, Zé. Olha, eu vou te falar. E aí ali eu comecei... Você põe essas imagens no seu curso? Eu tenho foto legal, dentro do presídio sem camisa. Isso é um choque mesmo. Sim. A cura, né? Olha, fala, uau, o tempo fez bem mesmo. Deus foi generoso. Sim, foi generoso. E ali eu comecei a treinar. E os caras da academia liam muito. E aí você aprendeu a ler. E eu falei, cara, mas ler, eu não tenho nem segundo grau completo. Eu passei alguns anos na escola porque eu bagunçava muito e a professora empurrava pro outro ano. Sabe quando que a professora fala, livre. não, joga esse cara pra frente, porque senão se eu repetir esse cara que ele merece, o ano que vem ele vai estar aqui. Quem não merece é eu. Então joga esse cara pra frente. Era isso que acontecia. Aí, diante disso, os caras liam muito. E os caras liam aquelas que pareciam uma bíblia. Era o que tinha, né? Alguns tinham condições de pedir para vir alguns sedex com um livro, algumas coisas. Alguns presos tinham visita, traziam alguns livros. Enfim, eu fui lendo o que tinha. E aquilo, a combinação da prática de exercício físico com a leitura, me colocou num estado de conexão com o meu eu, que eu consegui criar um personagem mental fora dali. Você já começou a viver uma projeção. Exatamente. Porque o que eu lia, eu me colocava na história. E eu começava a viver essa projeção daquilo que eu podia ser. Isso foi abrindo a minha mente. Que lindo. E aí tem alguns livros específicos que marcaram. Lembra de algum? Lembro. Teve um livro que me ensinou muito sobre o comportamento humano. Muitas pessoas, não o desenvolvimento humano, o comportamento. Muitas pessoas falam que esse livro é negativo. Mas tem os dois lados da moeda, que é as 48 Leis do Poder. Ah, sim. Só que engraçado, Zé, que eu li aquele... Eu estava dentro... Eu passei em 16 presídios no estado de São Paulo, 16 penitenciários. 16? 16. Eu cumpri os 10 anos de ponta. Então, eu convivi com muitos tipos... E por que vai de um lugar para o outro? Qual que é? Por questões internas. Alguns conflitos, algumas situações, rebeliões. E muita gente que está ali, uns que tem alguma coisa a ver, uns que não tem nada a ver, acaba indo junto. E essa troca de um presídio para o outro é sempre um recomeço. O cara sai, às vezes, só de cueca e chega em um outro presídio sem nenhum sabonete. E tem que conquistar as relações de novo, as amizades. De novo, começa tudo de novo. E aí gera sindicância interna. O que é sindicância interna? A pena não aumenta, porque isso só o juiz que tem essa autoridade, mas internamente, dentro da condenação, o setor judiciário das unidades vai dando sindicância. Então vai aumentando. Então, quando chega o lapso de montar um regime semiaberto, um regime aberto, você está com uma sindicância interna, uma falta, digamos assim. Aí não pode. E aí vai aumentando. E aí é uma questão que o sistema ele não regenera ninguém, Zé. Então, quanto mais preso tiver dentro do sistema, para corrupção é melhor. Então, eles não querem que os presos saiam internamente. Então, vai gerando esses conflitos internos, vai orquestrando essas ações lá dentro para ir gerando essas consequências. E como é que foi essa reconstrução interna, já que o sistema não te ajuda? É um encontro interno? Interno. Comigo foi o interno. A prática de exercício físico, liberando os hormônios. Hoje eu estudei um pouquinho sobre isso, eu entendo que quando eu praticava meus exercícios físicos e lia, preenchia a minha mente com algo que eu estava lendo ali,
E se sentindo realizado, inclusive. Se sentindo realizado. Isso ia criando metas, objetivos, sonhos, a vontade de não desistir. Eu vi muita gente desistir dentro da prisão. Então era isso que ia me ajudando, essa conexão com o meu eu. E você foi em São Paulo? Onde foi? Foi interiores, né? Eu passei em diversos presídios, Lavínia, Mirandópolis, Junqueirópolis, Valparaíso, Lucélia, Venceslau, Hortolândia, São Paulo, Americana. E terminou aonde? Você saiu aonde? Saí da São José dos Campos. São José do Rio Preto. São José do Rio São Preto. José do Rio Preto. Saí de São José do Rio Preto. 10 anos. 10 anos. Então aí você já estava atlético, Já estava com uma capacidade cognitiva 100 vezes melhor, Sim. gostando de ler e já criando por 10 anos esse novo eu, esse novo papel. Inconsciente. Inconscientemente. Ah, foi inconscientemente. Porque eu criava aquilo só porque não era... Até então, até meus 8 anos, mais ou menos, eu era um criminoso, Zé. Eu tinha uma mente de criminoso. 26 anos ou 8? Até 8 anos preso. 26 anos, então, isso, 18 isso. mais Até uns 8 anos preso. Aí aconteceu uma situação numa blitz do Batalhão de Choque, que eu vou contar, que virou a chave. Foi ali, nessa situação. Mas por que eu falei que é inconsciente? Porque, assim, eu não buscava querer melhorar, ser outra pessoa. Só que eu fazia aquilo, essa projeção eu fazia para que eu conseguisse sair daquele lugar mentalmente. Porque suportar aquilo, né? É uma dor dos infernos. O meu corpo fisicamente estava preso, era inevitável, mas a minha mente não. Ninguém tinha o poder de aprisionar a minha mente. Só eu mesmo. Só você. Só eu mesmo. Então, se eu conseguisse me libertar ela de viver aquela realidade, os dias passavam mais rápido. E foi isso que eu fui fazendo. E aí, quando chegou nessa ocasião, dos 8 anos, preso, mais ou menos uns 8, eu passei por uma blitz do Batalhão de Choque. Eu já havia passado dezenas de vezes, se não centenas. Mas naquele dia em especial foi diferente. O que é uma blitz do Batalhão de Choque? Eu já ia perguntar. Os policiais do grupo do Batalhão de Choque, que são uns policiais que entram encapuzado, com escudo, roupa preta, cachorro, gás de pimenta. No meio dos presos. Entram no meio dos presos para fazer blitz, revistas. Ah, tá. Em plena segunda-feira, quando que o preso está mais vulnerável por conta da visita. Por que o preso fica mais vulnerável na segunda-feira? Na saudade danada. Porque no final de semana, aquele que teve visita... Tá com saudade? Viveu um momento do ápice. mundo. O ápice ali da alegria, da felicidade dele. Aquele que não teve a dor, a tristeza, a lembrança. Ver crianças correndo, crianças brincando. O preso às vezes lá brinca um pouquinho, conversa com o pai, com a mãe de alguém. Então é ali aquele momento de solidão, de arrependimento. E na segunda-feira, onde tudo começa e volta para a realidade, é o momento que o preso está mais vulnerável. É o momento que o preso fica mais calado, mais na dele. E os caras agem nessa hora. E em plena segunda-feira, por volta das 4h30 da manhã, quando os presos nem acordaram, eles começam a cercar o pavilhão simultaneamente, a parte superior, as radiais, as galerias, e começa a jogar bomba de gás, de pimenta e efeito moral, tudo de uma vez. E aí você acorda com as explosões, a alma bate lá no teto, volta pro corpo, até você entender o que está acontecendo, já teve ali um forte impacto emocional. E aí quando você pisca, você olha para a grade, já tem ali meia dúzia de policiais já colocando as armas para dentro, cachorro, gás, pimenta, aquela pressão, xingos, palavrões. Abre a grade, eles formam corredores em frente de cada cela, jogam detergente no chão, e aí ali fica os cachorros, as armas apontadas, e eles fazem uma revista, você sai para fora, faz uma revista que você basicamente é virado do avesso, e ali você corre pro fundo, toma umas cacetadas ali, nas costelas, na cabeça, vai se defendendo. Nesse momento, um preso escorregou na minha frente, no detergente, eu tropecei ele, bati no escudo do policial, um jogou pra lá, o cara de trás já me deu 2 tiros de borracha nas costas, eu já dei aquela tordoada, já tomei umas cacetadas na costela, na cabeça, fui para lá no fundo, não caí, me equilibrei. Quando eu cheguei lá no fundo, que eu sentei,
Aí você tem que ficar sentado com quase a cara no meio do joelho, olhando pro chão, sem olhar para os lados. Quando eu sentei, Zé, meu coração parecia que ia sair pela boca. Ali sim foi um forte impacto emocional. Ali foi uma pressão tão grande, mas nesse dia foi tão diferenciado isso que aconteceu comigo. Eu já havia passado algumas vezes por isso, mas nesse dia foi assim muito diferente. Eu me senti pior que um lixo ali. Ali eu me senti o maior sentimento de impotência que eu já tive na minha vida foi ali. Ali eu me senti um nada. Ali realmente ficou claro para mim que eu havia fracassado. Quando você não tem controle da sua vida. Ali eu falei, eu fracassei. Com 26 anos. 26 anos. Ali sim eu fali apoteticamente, como que é? Não sei se é a palavra... Hipoteticamente, acho que é isso. Ali era o fim para mim. Não tinha um nível abaixo do que aquele. Cheguei no pior de tudo, no fundo do poço. Mas no fundo do poço é onde você aprende coisas que você jamais aprenderia no topo. E só tem um lugar que você deve ir no fundo do poço. Só tem um. Para cima. Para baixo não vai mais. Não vai mais. Acabou. E ali você tem que decidir parar de cavar. Porque foi você que cavou até ali. Ninguém cavou para você. Só que até ali, eu vivi uma vida que eu chamo de síndrome do coitadismo. Porque eu não tinha culpa de nada, Zé. Que meu pai, que minha mãe. A culpa era do meu pai, a culpa era da minha mãe, que não fez nada, a culpa era do sistema, a culpa era de Deus. Que inclusive levou seu avô embora. Porque se eu não tivesse levado, eu não estaria ali. Ele teria cuidado de mim. A culpa era do desemprego, da pobreza. Tudo que eu fazia, as ações, era consequências de outras pessoas, não era minha. Então, eu realmente, de fato, era uma vítima. Eu vivia mesmo uma entidade chamada vitimismo. E ali eu comecei a me questionar. Ali eu comecei a me questionar muito. Mas eu mereço isso aqui que eu estou vivendo? É autoconsciência, né? O dom de se questionar, né? E ali eu comecei, cara, ninguém tem culpa de tudo que eu estou fazendo. Eu sou o culpado. E ali eu comecei numa conversa interna comigo, tão forte, que ali eu decidi que eu nunca mais na minha vida ia passar por aquilo. Falei, chega. Aqui foi o basta. Eu gosto, nessa parte, sempre de trazer a historinha do cachorro. O camarada chegou no posto de gasolina, deixou o carro abastecendo ali no posto. Já ouviu essa historinha do cachorro? O camarada chegou no posto de gasolina e deixou o carro ali abastecendo e foi na conveniência. Quando ele vai entrar na conveniência, ele olha ao lado da porta, tem um papelão e um cachorro resmungando. Chorando, resmungando, ele fica indignado com aquilo. Aí ele olha pro frentista que tá vindo de frente com ele e fala, cara, ei, o que esse cachorro tá resmungando aqui? Aí o cara falou, ele tá deitado em cima de um prego. Aí o cara, como ele tá deitado em cima de um prego? Por que ele não sai de cima do prego? Aí o cara fala, porque o prego não tá doendo tanto. Ali, o prego doeu. Na alma. Ali eu senti. O prego doeu. Até ali não estava incomodando tanto. Porque eu tinha... uma explicação. Eu tinha quem colocar a culpa. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Era igual o Chaves. Não é culpa minha. Ninguém tem paciência comigo. Ali doeu. Só que doeu na alma. Eita. E ali, Zé, eu tomei uma única decisão que mudou toda a história da minha vida. Nunca mais vou passar por isso. Você é uma pessoa de valor. Porque as pessoas, elas tomam decisões externas. As pessoas querem 1 milhão de seguidores, uma empresa que fatura milhões, uma família linda que nem o comercial de Doriana. As pessoas querem status, fama, mas tudo isso é externo. Ali eu podia muito bem querer tudo aquilo que eu já tinha projetado na mente. Mas eu desejei uma única coisa, que a partir daquele momento eu ia ser uma pessoa de valor. Eu ia gerar valor na vida das pessoas, eu ia viver e ser fiel aos meus valores.
Amém. Os anos se passaram e exatamente no dia 21 de abril de 2014 eu conquistei a tão sonhada liberdade de sair de cabeça erguida sem nem dever satisfação. Com 28 anos. 29, já estava com 29. Tinha feito 29. E eu saí. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 38. 9 anos. 9 anos. São 9 anos. Eu sei que às vezes parece que eu tenho 27, 25, mas eu juro eu não tenho. Você tem 38 anos. 38 anos. E ali eu saí com uma única certeza, que a partir daquele momento eu seria uma pessoa de valor. Eu entendi nos livros que se eu quisesse alcançar os sonhos que eu almejei, eu teria que ser um empresário. E aí tem um livro que eu não contei. E é em Rio Preto, né? Em São José do Rio Preto você saiu. E aí tem um livro que eu gosto sempre de citar, que foi o livro que deu um boom na minha mente e mostrou para mim que eu podia ser um empreendedor. Olha que louco, e faz parte da nossa história esse livro. Geração de Valor 1, do Flávio Augusto. Geração de Valor. Ali eu entendi que eu podia ser um empresário, que eu podia ser um empreendedor. Ali ficou legal. claro isso para mim. Enfim, eu saí cheio de medo, cheio de incerteza. 10 anos preso, fui um moleque, saí um jovem, 29 anos. Eu tinha apenas uma casa, que era herança. Meu pai, falei, cara, vou lá, beleza, vou vender a casa, que era dos meus pais, vou ter uma grana aí, bacana. Cheguei lá, a casa tava toda destruída, sem porta, sem janela, com o telhado, todo. Enfim, queimei por uns 30%, consegui pegar uma grana. E aí um dia, conversando com um cara que eu conheci, naquela ocasião, falou, meu, eu já sou empresário, não sei o mercado, e eu vou conseguir, vou ser uma pessoa de valor. Eu escuto de muita gente que eu sou um excluído da sociedade. Quem eu acho... Esse cara? Eu contando para ele. Ah, sim. Quem eu acho que eu sou para ser um empresário de sucesso? Eu sou um excluído da sociedade. Ninguém vai abrir as portas para mim. Ninguém vai me dar emprego. Ninguém vai me dar oportunidade. É só isso que eu escuto. Volta a roubar, seus filhos vão passar fome, sua família vai passar necessidade. Olha o vitimismo de novo, hein? Eu só escutava isso, eram as pessoas inserindo rótulos em mim, era o que eu escutava. As pessoas tentando inserir rótulos em mim e sufocar a minha verdadeira essência, porque eu não nasci para ser isso. E aí eu me afastava dessas pessoas que eu entendia que era tóxica e jurava para mim mesmo. Eu não sou excluído da sociedade. Deus não me excluiu. Eu não me excluí. Quem é você para estar me excluindo? Ninguém precisa abrir as portas para mim, eu sou capaz de abri-la. Ninguém precisa gerar emprego para mim, que eu sou capaz de gerar emprego para as pessoas. E eu, conversando com esse cara, eu falei, cara, eu só preciso de uma direção, cara. Eu sou disciplinado, eu sou treinável, eu só preciso de um caminho, cara. Eu só preciso que você me ajude, me fale o que eu tenho que fazer. Eu tô com uma grana ali, que é tudo que eu tenho. Eu vou colocar todas as minhas fichas. Cara, nem conheço muita gente que eu conhecer já nem tá aqui mais. As pessoas que eu conheço só querem me colocar para baixo. Se eu tô conhecendo recentemente, eu vejo que você é um cara que você já teve sucesso, hoje tá numa situação não tão boa, mas eu vejo que você tem uma visão bacana. Foi o meu mentor ali. Olha que lindo. Foi o meu mentor. E aí muitas pessoas falam, se o conselho fosse bom não se dava. Vendia. Depende para quem. Porque se pega uma pessoa como eu, de perfil comportamental, treinável, com disciplina e com sede de crescimento. Executoraço. Foi um conselho que ele me deu, uma direção, uma mentoria, nem sabia o que era isso na época, que depois investindo milhões em treinamentos e cursos, não faturei ainda o que eu faturei com o conselho dele. Ele falou, cara, por que você não olha para o mercado terrestre? Caminhões. Isso, cara... logística, caminhões, frigoríficos, cargas, transporte terrestre, isso movimenta o Brasil, cara. Você tem que ir onde movimenta o Brasil. O que você não vai ficar sem emprego? É aí que você tem que ir. Tenho certeza que você não vai ficar sem emprego. Falei, tá, entendi, não precisa falar de novo. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, fui lá, 90 mil, comprei uma Iveco 2011 e comecei a trabalhar. É uma carreta? Um 3/4. Um 3/4. 3/4, caminhãozinho pequeno que roda dentro da capital. E comecei, Zé.
Comecei, trabalhava 12, 14, 16 horas por Fazendo dia. entrega. Só na estratégia. Coloquei um motorista só na estratégia. Só na estratégia, com caminhão e dedicado em 5 anos. Isso foi em 2014. Transformei meu nome numa marca, virou a Bianchini Transportadoras. Em 5 anos, um ex-presidiário que eu via que era um excluído da sociedade, que ninguém ia dar emprego, estava com uma frota de mais de 50 caminhões, Que lindo. fazendo alguns milhões no ano, gerando emprego, se tornei uma pessoa de valor, era fiel aos meus valores, se tornei um super-herói para os meus filhos. Nessa jornada, no começo de tudo, quando eu ainda não tinha nada, teve uma pessoa que foi minha mentora também, que é minha esposa, que eu honro muito ela. Desde essa época. Desde essa época. Uau. Lá em 2016, no começo da minha jornada, quando eu ainda não tinha nada. Ela era a única pessoa que colocava a mão no meu ombro e falava, eu acredito em você. Vamos lá. Você vai conseguir. Se você não conseguir, e não tiver que vender bala no farol, eu vou estar lá do seu lado, te apoiando, te ajudando, te aceitando assim como você é. Então eu honro ela, honro muito ela. Realizamos um sonho agora em fevereiro, casamos em Cancún. Foi um sonho realizado, muito feliz. Cancún é maravilhoso, hein? Amor, te amo. Ó, sessão cupida aqui, love rolando. Enfim. E aí cheguei naquele momento, 2019. No DSP. Quando eu estagnei. E aí, Zé, eu negava o meu passado. Eu era empresário, convivia com empresários, no meio de empresários. Só que eu tinha vergonha de falar o que eu era. Eu tinha medo de ser rejeitado. Eu tinha medo dos caras se afastar de mim, de eu ficar sem amigo, de acontecer alguma coisa ali, os caras achar que é eu. Enfim. E eu não contava isso. Isso foi corroendo uma ferida aqui dentro. Eu olhava no espelho e via que faltava um pedaço de mim. Foi doendo muito e foi me incomodando. Foi esse incômodo que fez eu sair da zona de conforto. Porque eu podia ficar muito bem ali, sem ninguém saber, um anônimo, aumentando os caminhões, aumentando a frota, aumentando as operações, ninguém me conhece, ninguém me vê. Não entrava na internet e tá tudo certo. Mas não era eu aquilo. Aquele empresário foi o personagem que eu criei na prisão, aqui dentro. Um cara de sucesso, empresário. Mas eu não nasci para ficar transportando fretes. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais, só que eu não sabia o que era. E aí eu comecei a ir atrás. Comecei a fazer imersões, treinamentos. E aí eu fui parar no Powerhouse. Do Powerhouse eu fui parar no DSP. No DSP, não me lembro, acho que foi no segundo dia. Se fez uma dinâmica de renascimento que eu voltei para dentro da barriga da minha mãe, nasci e de repente eu estava num jardim com eles. Só que um pouquinho antes eu estava sentado numa cadeira, do meu lado tinha uma moça e aqui estava vazio. Essa moça, eu já tinha conversado um pouquinho com ela, porque você tá ali, você vai conhecendo as pessoas, faz alguma dinâmica junto, ali alguma coisa. Nesse momento, ela estava o tempo todo ali. Nesse momento, ela falou, eu vou sair. E saiu. E eu fiquei sozinho na dinâmica, com 2 cadeiras do meu lado. E ali, naquele momento, naquela regressão, eu senti a presença do meu pai e da minha mãe ali. Uau. E nós estávamos no jardim, sentado. E ali, eu comecei a perguntar um monte de coisa. Por quê? Por que você me deixou? Por que você me abandonou? Por quê? Eu mergulhei tão profundo nisso, foi tão transformador, e ali começou a vir respostas para mim, Zé. Que lindo. E ali eu comecei a entender que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. E ali eu perdoei ele, perdoei ela, me perdoei, aceitei o perdão e ali eu honrei minha história. Ali eu entendi que hoje eu só era aquele empresário, aquele ser humano, pai, marido exemplar, super-herói para os meus filhos,
um líder, gerando emprego, pagando meus impostos, uma pessoa honesta, graças ao meu passado. Ali eu honrei meus pais, ali ficou muito claro para mim que eu sou a extensão deles, que eu tinha que respeitar, aceitar e não negar meu passado. Pelo contrário, gritar pro mundo. E ali foi, assim, não tem como explicar o que aconteceu. Curador, arrebatador, transcendental. Assim, eu saí do DSP outro ser humano. Um ser humano que um dia caminhou nas trevas e agora caminha na luz. Que lindo. Eu devo muito isso a você, Zé. Porque você foi esse instrumento que foi usado por Deus e através das suas habilidades, das suas técnicas, das suas competências para fazer essa transformação na minha vida. E é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que o nosso sistema ele é pautado nas nossas principais emoções. E não importa se tivermos 2.000, 3.000 emoções ruins. O que importa é que as emoções maiores, com intensidade maiores, elas norteiam nossa mente, nosso ser, nosso cérebro. Pensa, quando você compartilhou daquele detergente, que você caiu e que você apanhou e que você foi conectado e abaixou a cabeça, ali foi uma emoção poderosa. E apesar dela ter sido uma emoção drástica e ruim, ela foi tua cura, ou o início da cura. Então, um registro emocional dual total, que te levou para baixo, para você pegar a mola lá embaixo para ir para cima. E depois de toda a tua caminhada, essa luta, né, de ter sentido, eu vou ter valor, eu vou ter força, eu vou ter trabalhar. E você, Deus ter colocado um mentor na tua vida, e você começar com um Iveco e depois chegar a dezenas de caminhões. Olha que coisa mais linda. Mas chegou num ponto que aquilo ainda é superficial, porque é a evolução. E as coisas na nossa evolução é muito superficial. É muito bom ter as coisas, mas é superficial. E lá no DSP você estava preparado o suficiente, pronto o suficiente para sentir. Sentir esse chamado, ou essa revelação de honrar e respeitar seu pai, sua mãe. Porque no fundo, os nossos pais têm uma única razão pela qual passaram nessa terra, da origem à nossa vida. Uau. E tem uma galera que fica, né, reclamando, se vitimizando e ainda não perceberam. Porque a razão da nossa existência são nossos pais e talvez Deus colocou eles aqui só para dar nossa vida. E olha que benção. E tu nasceu de toda essa história. E cresceu, e transcendeu, e perdoou. Isso é muito lindo. E aquela emoção, porque é uma meditação muito profunda. Às vezes a gente demora décadas e décadas para sentir. Mas quando a gente sente, muda tudo. E você foi sentindo várias épocas da tua vida. Até que você teve essa conexão de alma com Deus, com algo maior, com o universo. E você saiu dali, olha que lindo, um agente de transformação do teu mundo interior, com uma causa, com um propósito de transformar as outras pessoas. Porque olha que história, pelo amor de Deus, né? Que coisa mais linda, mais transcendental, mais curadora. E hoje, pensa que a tua história é teu poder, tua história é tua realidade, tua história é tua cura, mas é uma cura reverberada para milhares e milhares de pessoas. E você só está começando, que eu entendi muito bem, né? Que isso aí é o começo de uma grande história que já é vitoriosa, mas que você consegue ver coisas incríveis. E um dia, Deus, o universo, meu diálogo interior, me trouxe uma frase que é assim, caramba, isso deve ter 8, 10 anos, mas eu sinto aqui dentro de mim, Deus puro, que é quem disse para você que não foi você, o escolhido por Deus, pelo universo, pelo inconsciente coletivo familiar, para restaurar, para ressignificar, para curar as maldições familiares, as crenças limitantes familiares.
Quem disse para você, para mim, para nós, para quem não está nos ouvindo, que não fomos nós que foi colocado nesta terra, nesse momento, nessa vida, para reconstruir essa história. Quem disse que muitas vezes nós não somos excluídos para empoderar, para voltar e reincluir nós mesmos e toda a história de uma família. E eu acredito isso com todas as minhas forças, que as pessoas vão tendo esse diálogo interno, vão tendo essa tomada de consciência e elas vão começando caminhando, consciente ou inconscientemente. Pensa, você começou a fazer imersão, curso, e buscar. Olha que coisa linda, porque quando a gente sabe como a gente funciona, como o cérebro funciona, e hoje o tanto que você estudou nisso e ensina isso, a gente funciona melhor. O que adianta ter esse corpo, a imagem, semelhança de Deus e ter toda essa perfeição e a gente não saber usar, né? Estamos ferrados, né? Temos que ter esse manual de operação. Uma Ferrari na garagem. A Ferrari lá e andando com o Fusquinha assim, e não é nem de colecionador, é o Fusquinha ferrado mesmo, né? É muito doido. Parabéns, querido, que coisa mais linda. Mas fala aí, você teve essa revelação, esse poder em 2019, né? Teve essa permissão, mas aí conta mais. Como é que você fez para ter essa ideia? Também não sabe. Vai. Tem mais uma história ainda. Eu vou aguentar? Vai sim. Ô, gente, o negócio aqui tá emocionante. Meu Deus. E dali, do DSP, quando vi lá, coach, falei, que é isso de coach? Eu quero ser coach. Eu quero fazer esse negócio aí. Vou fazer. E aí fui parar no PSC. E até ali, eu ainda estava com a minha história guardada. Uma semana antes do no 7º dia do PSC. Uma semana antes do PSC, eu fiz uma mentoria com um mentor, que eu já estava fazendo umas imersões dele, e a mentoria dele era de negócios, de business. Eu falei, cara, eu vou pagar essa mentoria. Aí eu entendi como era um tal de hot seat, nem sabia o que era. Aí eu falei, então eu vou ficar sentado com ele, eu vou poder ficar falando 1 hora. Ele vai me ouvir 1 hora? Vai. Ele vai ouvir o seu negócio, eu não quero saber do meu negócio. Ele vai ouvir o seu negócio, vai ver onde que tá, como que tá vendendo, quanto que você tá faturando, e eu nem dando ouvido porque a pessoa tá falando. Ele vai sentar comigo e vai me ouvir 1 hora. Vai. Eu falei, então é esse cara que vai me validar. E fui. Paguei na época uma fortuna. Sentei de frente com ele aqui, na hora que ele cruzou as pernas, ele falou assim, pode me falar qual é o seu negócio? Eu falei, eu não vim aqui para falar do meu negócio. Ele falou, mas aqui é uma mentoria de negócios. Eu falei, não importa, eu paguei a sua hora, eu quero que você me escuta. Olha! Aí ele, pode falar. Eu falei, eu vim aqui para ver se eu tô viajando na maionese ou se faz sentido aquilo que eu tô pensando. Por quê, Zé? Porque eu comecei a ver um monte de palestras e eu comecei a ver o impacto que as histórias geravam na vida das pessoas. E assim, jamais desrespeitando ninguém, honro a história de todo mundo tem sua história, mas eu falava assim, não, você tá de brincadeira, né, comigo, né? Isso aí tá agregando valor na vida das pessoas? Ah, não, então eu tenho muito a contribuir com o mundo. E aquilo começou a queimar aqui dentro. Mas eu precisava ver se eu estava viajando ou não. E aí eu escolhi o cara para validar. Fala aí. E eu sentei e contei. Quando eu contei, aí ele me falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele me falou um monte de coisa, e segue aqui e ali, enfim. Eu falei, só quero saber se é isso mesmo. Se eu abrir a minha história para o mundo, como que vai ser? E aí ele validou, falou, cara, aí ele me falou uma coisa que marcou. Ele falou assim, você tem obrigação de contar essa história pro mundo. Uau. Porque existe muita gente no mundo se vitimizando por muito menos daquilo que você viveu. Sua história vai ser um símbolo de esperança para as pessoas. Quando ele falou se vitimizando, eu lembrei que eu fui uma vítima a vida inteira. Então quer dizer doutorado em vitimismo. Doutorado em vitimismo. Boa, gostei dessa. Eu falei, cara, se eu fui uma vítima a vida inteira e a minha história vai combater o vitimismo, eu entendi que não era sobre mim. E que a mensagem era muito maior que o mensageiro. Que lindo. Ele me validou, legal, beleza.
Semana que vem, primeiro módulo do PSC. Amarildo. Que Deus o tenha. Amém. E aí chegou um momento, ele começou a contar uma história sobre passado. E ele começou a andar. E ele contando e eu me remoendo. A minha história querendo pular para fora. Latejando meu coração. Eu nem tinha conversado com ele. E ele rodando, acho que era no segundo dia. Ele rodando. Parou na frente da minha mesa. Pegou na minha mão. Continuou contando a história. E eu comecei a chorar. Ele falou, você quer falar alguma coisa? Eu falei, quero. Pelo amor de Deus. Microfone, por favor. E ali foi a primeira vez que eu contei minha história pro mundo. Meu Deus. Para uma turma de 150 pessoas. Ali No eu peguei curso o do microfone, IBC. no curso do Uau. IBC, no PSC. Ali eu levantei e o peso ia saindo das costas, Ao falar, freudiano, né? A cura tonelada pela ia saindo fala. das minhas costas, eu ia falando e eu chorava, eu contava com detalhes, e a galera começava a chorar. Desestabilizou a ordem do curso. Tudo. Eu fiquei 1 hora falando. Ninguém me interrompeu, ele deixou, ele viu que ali estava sendo, assim, estava libertando, eu estava me libertando ali. Sim. Eu fui transformado no DSP, no DSP, e ali eu me libertei. Coloquei para fora aquilo que estava guardado, a vida, aqui dentro. Jesus, que lindo. E aí ele precisou liberar para o almoço. Nem era hora. Não teve como. Todo mundo caiu em prantos, todo mundo se conectou, ficou uma coisa assim, que eu trago amigos até hoje por causa desse dia. Olha que lindo. Amigos. E ali foi a primeira vez. E ali, dali pro mundo, Zé. Cura brava. Dali pro mundo. Por isso que eu não me via palestrante. Eu tinha transportadora de caminhões frigoríficos, soltei a história pro mundo, o mentor me validou, o Amarildo autorizou eu contar minha primeira palestra para 150 pessoas, e ali foi o coração que falou. Não tinha técnica, não tinha nada de palestrante, foi o coração. Uma história real, vivida, de superação, uma história verdadeira. Curada. E ali eu comecei a colocar na internet, começou a viralizar. Daqui a pouco eu tava fazendo lives, collab. Nem Instagram eu tinha, era o Instagram da transportadora, nem Instagram eu tinha. Comecei a fazer collabs, entrevista, reportagem, palestra, dando aula em ONG. Que lindo. E aí eu já tava nos palcos palestrando e... Aí fui lá, vendi a transportadora com operação, com colaborador, com nome, com contratos, com tudo. Vendi tudo. Abri meu instituto, Instituto Bianchini, que é a empresa que eu tenho até hoje. Comecei a fazer diversas formações, desenvolvimento humano. Gostei muito da hipnoterapia. Me conectei muito com a hipnoterapia. Abri consultório, fiquei muito tempo atendendo, usando coach, hipnoterapia, PNL. Fiquei 1 ano e meio, veio a pandemia. Pandemia eu dei uma segurada, porque eu não era o cara ali do digital. Eu era o cara do palco ali, da conexão. Aí a pandemia deu uma segurada. Aí fechei o contrato com a editora Gente. Meu livro já estava avançando. Marcamos o lançamento. Eu já estava palestrando em alguns estados. Marcou o lançamento do livro para setembro de 2022. E eu falei, cara, a minha mensagem, ela vai, isso é proposta, é missão. Foi o chamado. Ela vai além das fronteiras do Brasil. Porque eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém. E quando somos guiados pelo Espírito Santo, não conhecemos fronteiras e nem tememos barreiras. Amém. E eu comecei a pesquisar alguns grandes players e eu falei, cara, meu livro vai ser um best-seller na pré-venda. Mesmo eu devia ter uns 10 mil seguidores na época, vai ser um best-seller. Não sou conhecido, ninguém me conhece, mas vai ser. Porque o best-seller, e você tem dezenas de best-sellers, sabe isso muito melhor do que eu, o best-seller não é aquele livro que vende milhares, é também, claro, mas o best-seller
é aquele livro que ele é comprado, lido, que a pessoa compra, ela tem E que ler compartilhado. e compartilhar. E assim vai ser um veículo para minha mensagem chegar mais longe, para combater o vitimismo. E eu comecei a entender, estudar alguns players e eu vi que um posicionamento bacana que ia me ajudar ser um palestrante internacional, ser um best-seller era ser um palestrante internacional. Eu falei, cara, eu tenho que ser um palestrante internacional. Eu não sou um palestrante internacional. Então você pedi para minha assessora de imprensa, para o meu marketing ali, já estava um pouco mais chique, já tinha assessora de imprensa, já tinha marketing. Pedi para eles encontrar um evento que eu pudesse investir, não conhecia ninguém que estava fazendo evento que eu pudesse palestrar. Vejam aí que eu possa investir para me posicionar como palestrante internacional. Porque quando o meu livro sair, eu vou ter esse posicionamento, palestrante internacional e autor best-seller. E aí eles começaram a procurar, e foi demorando. Eu, cadê o evento? Eu preciso agilizar, né? Uma viagem internacional e tal. Cara, não tem. Eu falei, opa, como assim não tem? Não tem? Peraí que eu vou ver isso de perto. Comecei a movimentar meu network para entender. E não tinha. Eu falei, opa, peraí, não é sobre mim. Tem um mercado aí. Tem um mercado. Como um bom empreendedor, deixa eu ver isso mais de perto. Se eu tenho um desejo de se tornar um palestrante internacional, quantos coaches não tem? Quantos terapeutas não tem? Quantos mentores não tem? Quantos empresários não tem? Quantos experts não tem? E aí fui fazer uma pesquisa de mercado e vi que era relevante, todo mundo queria. Aí eu falei, se não tem, eu vou criar. Fiz uma pesquisa onde que tem, eu não falo inglês, onde que tem a maior comunidade brasileira fora do Brasil? Orlando, Estados Unidos. Falei, é pra Por lá isso que eu você vou. começou lá. Por isso que eu comecei lá. Eu falei, então é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Comecei contatos, conhece alguém em Orlando? Me conecta. Me conecta. Fui me conectando desse jeito, de dentro de casa. Vai. Fui me conectando. E eu falei, cara, eu preciso de um âncora aqui, eu preciso de uns grandes players aqui. E aí eu cheguei em alguns, né, grandes players que eu pude levar e falei assim, seguinte, eu vou criar um evento nos Estados Unidos, em Orlando, eu não tenho autoridade, a galera não vai acreditar, não vai botar uma fé, não vai investir grana, e eu preciso usar a sua imagem para dar autoridade no meu evento. Eu quero que você esteja lá, que você palestre, só que eu não tenho o budget para pagar os seus custos. Você tem que pagar do bolso. Me ajuda aí? Acredita? Eu gosto de uns doidos assim, tô dentro. E comecei a fechar com uma galera grande, palestrantes já renomados, e a galera começou a agarrar a causa. E aí comecei a chegar numa galera que eu via que tinha potencial, que pudesse investir, e falei, meu, tô com um projeto assim, assim, assado, e é tanto pra você investir, pra você estar lá junto conosco. Bora? Bora. E a galera começou a colocar grana, investir, eu peguei uma grana minha também, investi lá, já estava com 25% do evento pago, a galera já comprando o pacote da Disney, vai os filhos, já vou aproveitar, e eu não tinha visto americano. Esqueceu que precisava de visto. Eu não tinha visto americano. E aí? Não, conta essa que eu fiquei curioso. E aí eu peguei e falei, cara... Mas peraí, você foi sem o visto? Não, eu não fui. Eu fiz tudo de dentro de casa, pelo celular e computador. Eu fiz o evento de casa. Eu não fui lá, não tinha acontecido o evento ainda. Tava 2 meses do evento, já 25% tudo pago, a galera já tinha investido, passagem comprada da galera, Disney, tudo. E aí, o que eu fiz? Essa foi a maior. Eu dobrei o joelho e fui Deus. orar. Falei, Deus... Se for ego, não for da vontade do Senhor, for ego de fazer um evento internacional, deixa que eu quebre a cara. Deixa que eu fique nesse prejuízo aí com todo mundo. Mas se for da vontade do Senhor, mandar a minha mensagem pro mundo e levar uma galera junto para poder contribuir com o mundo e com pessoas melhores, e poder mandar nossa mensagem além das fronteiras do Brasil, Abra as portas. Abra as portas, Senhor. Que tudo aconteça. Enfim. E aí eu falando com o pessoal que estava agilizando o visto, e ela falou assim, cara, não vai ter como, porque só tem como marcar a entrevista daqui 7 meses. Eu falei, não, o evento é daqui 2 meses, como 7 meses? Não tem como, ferrou, isso não né? existe. Ela,
olha, não tem como, não dá. Eu falei, meu, tem que ter alguma forma. Aí ela falou assim, olha, ela no telefone, no WhatsApp, de frente ao computador. Aí ela falou assim, olha, tem um esquema aqui. Eu falei, ai meu Deus. Esquema, essa palavra já dá um... Eu fiquei 10 anos preso. Eu sei muito bem o que é esquema. Esquema, corrupção, coisa errada. Esquema não é uma coisa boa. Quando eu decidi sair daquela vida, eu não... Uma nota não é errada, uma barata eu não mato, é nada errado. É 1000% honesto, justo. Esquema? Que esquema é esse? Ela falou, não, porque tem uma pessoa lá dentro que eu dou um dinheiro. E aí eu deixei ela falando e comecei a orar. Deus. Ai. Deus me dá uma luz. E ela só no F5, porque qual que é o sistema de agendamento no consulado? Muitas pessoas desistem toda hora, sim, então sim. você vai tentando, só que ninguém vai ficar ali. E ela tá conversando comigo e ela tá ali, F5. Ela falou, meu, é muito difícil isso acontecer. E ela falando do esquema dela, que tem que pagar, que não sei o que. E eu tô pedindo pra Deus que eu não quero esquema na minha vida nunca mais. Não fala esquema que dá desespero. E de repente ela, opa, só um minuto. E começou. Marcela, aconteceu um milagre. Tá marcado a sua entrevista para sexta-feira que vem agora, 7 horas da manhã. Eu falei, pai, obrigado. Sem esquema. Foi rápido, sem esquema. Beleza, passamos por uma parte, agora cabe eu chegar lá, um ex-presidiário, 10 anos preso, um ex-detento, por assalto à mão armada, chegar no consulado americano e falar que eu tô indo para os Estados Unidos. Agora tem essa, né? E aí cheguei lá no dia, fiquei 1 minuto e 32 segundos e ela carimbou e falou, boa viagem. Amém. Amém. E fomos, em junho de 2022, nasceu o Congresso Internacional Plano Perfeito. E o plano, Zé, só é perfeito porque é o plano de Deus. Não é o plano por isso que é plano perfeito. Só por isso. E eu pude levar 26 palestrantes. Que barato. Para Orlando, certificar. A certificação de palestrante internacional, nasceu isso, que não existia, esse posicionamento. 4 meses depois, aí eu falei, para que ficar só em um continente? Se a comunidade brasileira está no mundo inteiro. Vamos rodar os 5 continentes, porque vamos ter rodado o mundo. 4 meses depois, atravessamos o oceano, fomos lá para o continente europeu, levei 28 palestrantes, fomos para Portugal. Eu amo Portugal. Depois de janeiro, agora de 2023, voltamos para os Estados Unidos, fomos para Miami, onde eu tive a honra de ter você como um dos palestrantes. Estava lá junto. Estava lá junto. Passamos pela 3ª edição e agora, em setembro, vamos para o Japão. Ali pertinho? Ali pertinho. Vamos viajar 33 horas e vamos lá para o continente asiático. Qual data que vai ser no Japão? 9 e 10 de setembro. 9 e 10 de setembro. 9 e 10 de setembro. Puxa, 10 de setembro é o dia que eu nasci. Uau! Dá para comemorar no Japão. Já comemorou aniversário no Japão? No Japão eu nunca comemorei o aniversário. Olha aí. Gente do céu. Fica a dica, hein? Olha, 9 e 10 de setembro. 9 e 10 de setembro. Só Jesus. Um teatro lá. Um complexo. Um espaço com 2 mezaninos para 1.200 pessoas. Um teatro, um complexo com 9 camarins. Que lindo. Lá Uau. no Japão. E aí, Estados Unidos, Europa, Japão. Ásia, dezembro, África. Angola. Ainda não tem a data exata. Sim. Aí fechamos 4 continentes em dezembro. Agora, Japão, Ásia é o 3º continente. Dezembro, tudo dando certo, conforme... Japão já está certo, reservado, alugado, contrato fechado. Angola ainda estamos analisando, Luanda, aí os 4 continentes. E março, fechamos o ciclo dos 5 continentes. Aí vamos para a Oceania, na Austrália. Uau. Perfeito, 5 continentes, plano de Deus. Plano de Deus. Nossa, que lindo, hein? E tem a galera aí que ainda fica reclamando, né? Fica reclamando. Vitimismo. Só que a boa notícia, que no tempo certo, que é o tempo de Deus, exatamente. Quem procura, acha. Paz, bondade, humanidade, harmonia. Nossa, que lindo. Parabéns.
Que história, hein? Obrigado. Que cura, que restauração, que Amém. transcendência. E a coisa mais linda do mundo é que quando a gente tem a história, a gente viveu e venceu de verdade. E a gente não precisa contar a história de ninguém, né? Nós somos a nossa história. Nós somos a nossa E história. não a história que aconteceu, Exatamente. mas é a história que a gente resolve contar, resolve lembrar. Porque no veneno Está o antídoto. sempre estará o antídoto. Estará o antídoto. E sobre qualquer variável, o veneno mais horrível do mundo será o maior antídoto da Terra. Exatamente. Que lindo. Marcelo, que figura. Estou muito feliz de estar aqui agora. Vamos mostrar o livro, né? Vamos. Ó, editora Gente, mostra aí pra gente. Aí. Coragem Inabalável, já é best-seller e foi best-seller na pré-venda. Consegui concluir o objetivo, a missão. Está em todas as livrarias. Esse é presente para você. E ainda a gente ganha presente. Querido, gratidão por compartilhar, gratidão por acreditar e por se permitir, né? Porque Deus maravilhoso, na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas no tempo certo para aprender, para ensinar, para co-criar, para compartilhar histórias, experiências, vivências. Tudo isso por famílias mais conectadas, por empresas mais prósperas, mas mais do que isso, por um mundo melhor. Do fundo da minha alma, gratidão. Parabéns. Obrigado. E espero que Deus nos conecte mais e mais e mais. Amém. E agora não é o noivado, mas é a hora do abraço. Eita! Só Jesus na casa. Eita figura. Obrigado. Olha isso, gente. Só tem música no cara. Puta merda.